Bacana. Continuando, Sócrates então é preso, né? E aí, no julgamento... e quais foram as acusações que ele sofreu? Ser ateu, perverter a juventude ateniense e trazer deuses estrangeiros para Atenas, né? Tipo, louvar deuses estrangeiros. Aí o Sócrates já começa o julgamento falando, cara, você quer me julgar, julga direito, né? Porque como é que eu sou ateu e trago deuses estrangeiros? Não dá. E aí essas acusações se anularam. Ele acabou sendo acusado só por perverter a juventude ateniense, ficar colocando minhocas na cabeça dos jovens, né? Enfim. E que minhocas eram essas? Tudo aquilo que a gente já estudou sobre ele. Conhece-te a ti mesmo, não fique se preocupando com o que você tem, não se preocupe com o status, não respeite pessoas só pelo título social delas, busque sempre a evolução moral e intelectual, seja uma pessoa bacana, certo? E aí então, Sócrates no julgamento não se defende, certo? Aqui ó, no julgamento, já não preciso mais esconder o spoiler aqui, ele não se defende. Ele utiliza o tempo que ele teria para se defender para falar sobre a importância de viver de acordo com o conhece-te a ti mesmo, como uma vida moral, uma vida buscando a virtude e a essência são importantes, beleza? E não uma vida buscando ter coisas, né? Buscando possuir coisas, títulos e honras, honrarias e tal. E aí ele discursa sobre isso, certo? E sobre como ele acreditava que Atenas estava sendo levado para um caminho errado, para um caminho oposto ao que ele considera correto, que é o caminho do conhece-te a ti mesmo, certo? E aí, como ele não se defendeu, né, beleza, ele é condenado à morte. Na noite anterior à condenação, né, à execução da pena, Platão, que era o seu discípulo mais próximo, vamos falar bastante dele, e outros discípulos e amigos invadem a prisão para oferecer fuga ao nosso amigo Sócrates. Platão era de uma família muito rica e muito influente, né? Então ele foi lá dar uma subornada ao guarda, e aí, deu uma subornada no guarda, conseguiu entrar. Aí falou, Sócrates, o barco já está aí, vambora, vamos meter o pé de Atenas, show. Aí Sócrates diz, mas sair de Atenas foi a primeira coisa que me ofereceram. Eu disse não. Aí Platão, sim, mas você já teve oportunidade no julgamento, todo mundo viu, você falou para todos e tal, agora vamos embora, porque senão você vai morrer. Aí Sócrates diz, mas o que é a morte? Eu imagino Platão nessa hora, então não enche meu saco, vamos embora galera, vamos pro bar. Não. Aí o Sócrates começa a fazer uma explanação sobre as possibilidades do que seria a morte, entendeu? E aí ele começa a questionar. Cara, mas por que a gente tem esse medo todo da morte? Afinal de contas, o que é a morte? E aí ele resume, né, falando sobre duas formas possíveis de nós compreendermos a morte, que é o que está escrito aqui, né, embaixo. Uma delas é como um sono eterno. Como se fosse uma noite de sono daquelas que você não sonha, ou que você acorda e não lembra do sonho. Ou seja, você simplesmente deixa de existir. Aí Sócrates diz, por que ter medo disso? Por que temer simplesmente deixar de existir? Beleza? E o outro, que nós já sabemos que é essa visão que o Sócrates acredita, a outra possibilidade da morte é o quê? É um reencontro. É um recomeço, um reencontro com aquelas pessoas que já nos deixaram. É uma oportunidade de você conhecer aquelas pessoas importantes da sua cultura que você não teve chance de conhecer, porque eles morreram antes de você nascer. E é um momento de você viver a vida de verdade, a vida a partir da alma, a vida livre do corpo. Não preciso nem dizer que é essa visão que o Sócrates acredita, né? Mas eu já disse antes. Beleza, então, com isso Sócrates se nega a fugir e no dia seguinte ele tem a sua pena executada, né? E a morte nessa época era por ingestão de um cálice
de um veneno. Que veneno era esse? É o insumo, né, o suco de uma planta chamada cicuta, que é uma planta venenosa, certo? Então Sócrates bebe um cálice de cicuta e morre. Oh, so sad. Mas a história continua. Por quê? Aquela busca que o Sócrates tinha pela verdade, por aquilo que existe além do que a gente percebe, Platão, seu discípulo mais próximo, continua essa busca. E ele descobre onde está essa verdade. Só que ele descobre que essa verdade não está nesse mundo. E a gente continua depois. Bacana.